onde o Boca, inclusive, poderia ter saído na frente. Mas eu acho que aquele estilo de jogo, desempenho de jogo, é mais ou menos aquele do primeiro jogo, entendeu? É lógico que você, estudando o adversário, você vai vendo por onde eu posso entrar, né? Que tipo de jogada eu posso fazer, bola parada, entendeu? Jogada de contra-ataque. Precisa ter uma atenção muito grande com essa linha que o Flamengo faz da defesa lá bem compacta ali naqueles 30, 40 metros, porque tem jogadores rápidos na frente e isso pode determinar vamos dizer, um problema. Mas se jogar a bola que estão jogando agora, eu acho que as coisas podem sair. Jogo único, é muito difícil você fazer um prognóstico quando você tem um equilíbrio muito grande entre as equipes, né? Mas você ganha e você perde num detalhe. É isso daí que pode fazer a grande diferença. A gente ouvindo aqui, Fred e Serginho, a entrevista coletiva do Rafa Borré, falando com a gente um pouco antes, e a imprensa também argentina, né, Júnior, coloca justamente isso. Assim, a gente sabe que é um jogo de palavras, de um favoritismo no Flamengo, né? Eles colocam a responsabilidade, não digo nem o favoritismo, mas a responsabilidade. Mas, de fato, historicamente, não tem como negar que o time entra um pouco com esse peso de um time que não chegava a uma final de Libertadores em 38 anos, que só tem uma Libertadores, enquanto um adversário com o Gallardo, vamos falar só do Gallardo, que venceu 2, né? Chegou a 3. Acha que isso... Você confia, então, nesses líderes aí de experiência, Rafinha, Felipe Luiz, para absorver isso? A gente já viu que não tem nenhum desses caras que eram nascidos, né, em 1981, quer dizer. E eles têm uma oportunidade única de fazer parte da história do clube, né? Nós que tivemos lá durante muito tempo, que a gente viveu tudo isso que eles estão vivendo aqui, a gente sabe, foram passados 38 anos e existe agora um reconhecimento muito grande. E eles estão prestes a entrar, entendeu? Nesse rol também de reconhecimento. E além disso, Gabi, eles estão jogando uma bola que todo mundo admira. Eu acho que isso é o mais importante, o resgate, né, do DNA, do perfil, né, de jogo que o Flamengo teve durante muito tempo, que começou exatamente com aquela geração. E isso também a imprensa argentina exalta. Ela não coloca esse favoritismo ou essa responsabilidade apenas numa questão de imprensa, de muitos torcedores nas ruas, mas ela também coloca sobre o nível do futebol. Sem dúvida. Eu venho acompanhando o Olé, né, que é um jornal que está dando uma ampla cobertura, e o Olé ele não é tendencioso em dizer nada a favor do River, né? Ele procura exatamente fazer a coisa meio isento, que é para poder ter. E isso faz com que a gente veja que existe um respeito muito grande por essa equipe. Eles acompanharam essa equipe durante muito tempo, quando se desenhou o fato. E falam muito das 2 partidas contra o Grêmio, né, que ganhou de um time, primeiros 45 minutos lá em Porto Alegre, depois o jogo de volta no Rio de Janeiro. Eles falam muito desse jogo, dizendo o quanto o Flamengo tem realmente qualidade para se impor num time como o Grêmio, como aconteceu nas semifinais. Fred e Serginho, o Júnior está sem escuta. Se vocês tiverem alguma pergunta para ele, eu posso repassar. Se não, eu já posso emendar outras 2 aqui, mas passo a bola inicialmente para vocês aí. Gabi, o Serginho também está aberto a questionamentos. Eu queria ouvir do Júnior como é que ele enxerga a diferença de clima, de momento, do que ele viveu, os 2 jogos fáceis que ele enfrentou o River, para uma decisão de Libertadores, tantos anos depois, e como ele falou, recuperando esse futebol bonito que o Flamengo jogava na época dele. Tá bom, vou repassar para ele. O Fred te pergunta de como você encara a diferença de momento do time, dos 2 jogos fáceis que você enfrentou contra o River, para esse momento agora do Flamengo jogando futebol elogiado também. Como é que você coloca nessa balança aí? Fácil hoje, né, Fred? Mas antes da gente jogar lá no Monumental, existia uma preocupação muito grande. Naquele período a gente conseguiu fazer o jogo se transformar em um jogo fácil. Aí depois o jogo foi 4-2 lá no Rio de Janeiro e eles lutaram até a final, porque tinha uma busca de diferença de gols, né, naquela época. São momentos completamente diferentes, né? Lógico que a equipe do Jorge Jesus vive um momento especial, né? Talvez como o River tenha vivido o ano passado, antes de enfrentar o Boca, né? Pode ter influência, mas eu acho que é aquela história do otimismo, mas não otimismo exagerado, com soberba. Né? Você sabe da tua qualidade, da tua capacidade, o que já foi feito nesses 5 meses e meio. Segurança. Sobretudo isso. Você tem que saber da tua capacidade, do que pode acontecer. Volto a dizer,
É um time que tem jovens, mas é um time que também tem gente muito experiente que pode exatamente nesse momento endereçar os jovens para um jogo tranquilo. Júnior, eu queria te perguntar do clima. Você conseguiu andar um pouco? A gente, por onde anda, tropeça em rubro-negro, sobretudo em Miraflores, né? Hoje eu estive lá de manhã fazendo um pouco de clima. Como é que... E você, então, deve ser parado a cada esquina, né? É mais difícil andar aqui do que em Copacabana? Proporcionalmente até sim, né? Porque aqui é um pouco novidade, né? Tem mais ou menos 15 mil rubro-negros que vão estar chegando, né? E já chegaram, quer dizer, e eles fazem com que esse clima vire, né? A gente viu ontem, né? Fazia muito tempo que a gente não via uma manifestação e uma mobilização tão grande como aconteceu aquela ontem lá no Rio de Janeiro. Mas isso eu acho que faz parte, exatamente por tudo que a gente falou, né? Tantos anos sem ganhar, os insucessos, né, que aconteceram nas últimas Libertadores. E, naturalmente, a confiança é muito grande por parte do torcedor, mas acho também da equipe. Mas é aquela confiança sem exagero. Eu vou devolver para o Serginho, mas antes, vamos falar um pouco desse mistério de Jorge Jesus. A gente conversava aqui, meninos, antes da... Mistério. Então, não sei, mas ele está escondendo o jogo. Não, ele pode estar escondendo o jogo em termos Jogada ensaiada? É isso sim, porque a escalação eu acho que ela está mais do que provada, que são aqueles 11 que todo mundo já sabe de cor, né? Mais ou menos, né? E lembrando o seguinte, ó, recebi do chefe da polícia aqui, hein, Carlão, olha só. Isso é que eles estão distribuindo para todos os jogadores, para todos os torcedores, que são mais ou menos algumas coisas referentes ao que pode e o que não pode entrar no estádio. O cara não pode estar, vamos dizer, embriagado, não pode levar bandeira, tem uma série de coisas. E é bom que os caras saibam disso para evitar de ter feito todo esse sacrifício, né? E chega no final, não vai poder entrar. Aí é uma derrota total antes de começar o jogo, né? A imprensa está já deixando aqui o estádio Alianza Lima. Vocês estão vendo aqui a movimentação de argentinos, tem também peruanos, né? E a gente falava um pouco sobre a questão do drone. Aí eu faço questão de lembrar. O drone que teme Jorge Jesus é um drone que eu conheço bastante, que é um rapaz que fazia o trabalho, que fez o trabalho pro Grêmio na campanha de 2017 e que ele foi, o primeiro trabalho dele na função de espião, vamos dizer assim, foi com o River Plate, com o Ramon Dias, na época era o técnico do River Plate, né? Então, a gente conversava sobre isso, né, Júnior? É uma tentativa que talvez, ou é um medo de Marcelo Galhardo, a gente não pode dizer que é uma tentativa de fazer o mesmo, mas é um medo do Jorge Jesus de que isso aconteça. Mas eu acho que tem pouca coisa para você descobrir, né, dessas duas equipes, né? Pode ser uma jogada ensaiada, né, uma saída de bola diferente, mas acho que as equipes já estão mais ou menos entrosadas, com estilo de jogo já montado e o comportamento eu acho que pode mudar pouco. Somente alguma coisa em termos de jogada em faltas e corner, isso realmente pode ter alguma coisa diferente. Rapazes, virou realmente uma zona mista completa aqui, né? A gente tem o segurança do River agora impedindo fotógrafos de chegarem do outro lado, Júnior e eu aqui no meio, mas, Serginho, eu mando para você, se tiver mais alguma pergunta para arrematar aqui com o Júnior. Então tá, Gabi, em primeiro lugar, boa tarde para vocês. Eu queria só perguntar para o Júnior com relação à questão emocional, ele já falou de Gabigol e de Bruno Henrique, e eu pergunto o seguinte, se nessas conversas não existe a possibilidade de anestesiar um pouco o Bruno Henrique e o Gabigol, né? Olha, você não encrenca, não entra duro, e de repente eles ficarem um pouco, digamos, diferentes, né? Porque eles são intensos. Como é que o Júnior encara esse preparo emocional para esses jogadores, esses dois jogadores que são mais complicados? Serginho, vou traduzir aqui para ele. O Serginho pergunta se, de repente, ou o excesso de conversas, ou as conversas direcionadas para o comportamento de Gabigol e Bruno Henrique, no sentido de que eles não entrem na pilha, não caiam em provocação, se isso pode, de repente, deixá-los um pouco menos livres para jogarem um futebol tranquilo e com liberdade que eles costumam jogar e fazer a diferença assim. Você tem um limite para essa conversa, né? E, naturalmente, eu acho que eles já devem saber mais ou menos até onde pode chegar. E são jogadores que, mesmo com pouca idade, o Bruno não, o Bruno já tem 27 anos, o Gabi um pouco mais. Mas o Gabi, mesmo com essa idade, ele tem experiência, né? Eu acho que essa questão, quando se fala muito desse tipo de coisa, você pode até criar algo mais que não existe, né? Uma polêmica talvez em cima disso. Eu me lembro do segundo jogo lá contra o Cobreloa, quando o Adílio com a orelha cortada, o Nico com o Aquela guerra. Exatamente essa guerra. E a primeira coisa que se falou no vestiário foi o seguinte: vamos esquecer tudo isso, vamos jogar futebol.
que é a coisa que a gente sabe. E acho que é isso que os jogadores têm que fazer também nesse jogo. Então tá bom. Assim eu encerro por aqui, Serginho e Fred. Até porque já estão nos expulsando daqui, galera. E o cara não é fraco, não. É muito homem junto. Eu preciso registrar que eu tô me sentindo, eu e uma amiga aqui sozinhas, no meio dessa quantidade de homem aqui, mas tem uns seguranças que estão agindo bastante aqui. Vamos mostrar ali o tamanho do segurança do River, que é meio bravo, não gostou muito. Tá pedindo assim um pouquinho para trás, então realmente precisamos chegar um pouquinho para trás e encerrar essa participação com vocês. Júnior, um abraço. Outro. Valeu, galera. Junto, Gabi, Júnior, um beijo pra vocês. E precisa ser dito um negócio. O que o Casagrande apaisana é estiloso. Rock and roll ali atrás, tranquilão, com a lupa. Pessoal, hoje eu tô aqui não para te mostrar os meus resultados com meus negócios online. Eu quero te mostrar esses resultados aí, de pessoas comuns, assim como você, que aplicaram o meu método e estão vendendo todos os dias pela internet. Se você quer aprender como você pode começar o seu negócio online, trabalhando aí na sua casa, nas suas horas vagas, sem precisar de grandes investimentos, clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar como ganhar dinheiro online de verdade.